Gente, eu sou Mariana Campos, sou medical coach e criei esse canal para falar de 4 pilares: saúde, qualidade de vida, bem-estar e autocuidado. Durante várias entrevistas surgiu a questão da alimentação, como a alimentação interfere na saúde, a boa alimentação. Eu mesmo, particularmente dentro da minha história, também percebi como a boa alimentação me ajudou tanto na prevenção como na manutenção da minha saúde. E é por isso que eu convidei a minha nutricionista, uma pessoa que é muito cara para mim, porque depois que eu comecei a falar com ela, minha vida realmente mudou em todos os sentidos. E ela é a doutora Marisa Ber, que desenvolve um trabalho lindíssimo, porque ela não só ajuda a gente a comer bem, como ela ensina como fazer isso. Doutora Marisa, no seu trabalho, mescla conhecimentos de Ayurveda, nutrição funcional, crononutrição, plant-based diet, estilo de vida e mindfulness. Orgulha-se por ser cozinheira e educadora, acima de tudo. E entende que os conhecimentos em nutrição a conferem um papel de decifrar a relação dos nutrientes com a saúde. A doutora Marisa é graduada em nutrição pelo Centro Universitário de São Camilo, em São Paulo, pós-graduada em alimentos funcionais e nutrigenômica pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro e possui especialização em nutrição ayurvédica e Rasayana, que é rejuvenescimento, lá na Índia. Bom, depois desse giro todo, ela foi parar em Florianópolis e mora num lugar lindíssimo, de frente para o mar. Doutora Marisa é autora do livro O Céu da Boca, um guia de nutrição para o corpo e a consciência. Tem um canal no YouTube com mais de 7.000 inscritos, além de ministrar aulas de meditação e também ajudar. Ela tem um curso que chama Ayurveda em 4 estações, onde ela ensina a gente a fazer as adaptações necessárias conforme as estações do ano, para poder adequar e melhorar a nossa qualidade de vida. Bom, além de tudo isso, ela ministra aula de mindfulness e ainda dá consulta, de uma maneira muito graciosa. Então, assim, eu devo ter esquecido alguma coisa, porque essa mulher é realmente muito multifuncional, mas ela vai me lembrar se eu fizer qualquer coisa assim. Mas sou muito grata da senhora ter aceitado o meu convite. Quer dizer, senhora não, você, viu? Eu não vou te chamar de senhora, não. Pode ser? Por favor, por favor. Bom, Mariana, bom dia. Muito Bom dia. obrigada pelo convite. É sempre uma alegria poder falar um pouco de Ayurveda, de saúde, de nutrição. Realmente é uma paixão na minha vida, realmente a base, a motivação da minha vida. Então é importante que a gente tenha esses canais para a gente poder espalhar essas sementinhas por aí. Muito bom. Eu queria que você começasse comentando um pouco dessa importância da alimentação na preservação e na manutenção da saúde das pessoas. Vamos começar bem do básico. É assim, ó. Todas as nossas células são construídas, sustentadas e reparadas pelo que a gente come. Não entra mais nada no nosso corpo, só entra comida sólida e líquida e respiração. Então, de onde vem a matéria-prima para a gente regenerar as células, proliferar e crescer? Daí. Então, é só essa a importância, né? Toda matéria-prima densa vem daí. Então, vem o cálcio, vem a proteína, vem os minerais e vem a matéria sutil também, a informação que o alimento traz, né? Então, na visão do Ayurveda, a pessoa não é um pacote de ossos que fala. A pessoa tem corpo, mente, consciência e energia vital. Tem muito mais subjetividade no ser humano do que a ciência gostaria de admitir. E no alimento também. O alimento não é um pacote de nutrientes. Se a gente juntar num saquinho carboidratos, aromatizantes, pectina, corante natural, tudo orgânico, biodinâmico, e chacoalhar, isso não vai virar uma maçã. Nem um mamão, nem uma banana, nem um abacaxi. Os alimentos são substâncias vivas que têm uma inteligência própria, têm uma razão de ser, e que eles vão se fundir com o nosso organismo e vão se transformar em célula e consciência.
Então, se a gente pensa num bom estado nutricional, ou seja, tecidos bem tonificados, intelecto, memória, libido, energia, tônus muscular, cabelo brilhante, lubrificação das articulações, coração forte, sangue forte. Se a gente pensa em qualquer tecido saudável, que seja um desejo para a gente tem que dar matéria-prima para que ele se construa saudável, né? Então, a alimentação é o que sustenta esse corpo, que é o sustentador, é o veículo, eu brinco que é nossa testemunha, é nosso cúmplice nas experiências que a gente vai ter nessa vida. E ele vai levando a nossa consciência onde a gente vai para ter essas experiências, para a nossa evolução, para o nosso caminhar. Então, é isso, a alimentação sustenta esse veículo que sustenta a nossa consciência ao longo dessa experiência aqui na Terra. E eu brinco que eu não sei porquê, não sei quem foi que inventou isso, não tem nada com isso, eu só sou a portadora do recado, né? Nesse planeta, ser humano aqui, bípede falante, foi feito de um jeito que a gente não tem grandes estoques de energia. Então, o ser humano tem que comer todo dia. Pelo menos 2, 3 vezes, minimamente, porque o estômago é pequeno, o estoque é pequeno, a gente faz pequenos estoques no fígado, pequenos estoques no músculo e o estoque na gordura, né? Mas são estoques pequenos. Então, a gente precisa se reabastecer. Como o carro. O carro tem um tanque que tem uma capacidade de combustível. Quando aquilo vai acabando, ele acende uma luz amarela, no nosso caso é a fome, e você tem que parar para reabastecer. O ser humano é assim. Então, jiboia tem um funcionamento um pouco diferente, o urso tem um funcionamento um pouco diferente, mas ser humano tem que comer para poder funcionar. É a forma de se reabastecer. Né? Então, Muito, comer não é um supérfluo. Comer é uma necessidade humana básica de sobrevivência. eu achei tão legal, porque assim, eu tenho, isso é muito recente, mas tem surgido, às vezes eu explicando assim a minha alimentação para as pessoas, porque eu virei vegana, mas eu acho que as pessoas podem comer o que é o tipo de comida que elas quiserem, mas assim, às vezes as pessoas me perguntam sobre a minha alimentação e eu já tenho usado essa analogia do carro. É isso que eu me admirei com isso, porque eu falo, esse aqui é um carro, eu tenho que dar manutenção, entendeu? Então, assim, é o veículo que eu ganhei para vir para a Terra, né? Fazer essa experiência bem maluca. Então, eu achei incrível que você usou essa analogia. Nossa, que coisa! É o consciente coletivo, né? Provavelmente. É muito boa essa analogia, porque fica muito óbvio, né? Quando a gente fala É. assim, a pessoa fala, nossa, como eu nunca pensei nisso antes? Fica muito óbvio, né? E a gente fica assim, tem uns malucos tentando assim no Vale do Silício, né, inventar uma pílula da alimentação, um shake, uma coisa que você não precise mais comer. Mas é que Sim. comer faz parte da natureza humana. Foi a Uhum. maneira que a natureza encontrou de fazer a manutenção desse corpo, né? Porque a gente costuma pensar em nascimento e morte como um ciclo único. Nascer um dia, vai morrer um dia. Né? É uma Uhum. experiência única. Uhum. Mas em nível celular, as células estão nascendo e morrendo o tempo todo. Tem Uhum. tecidos do corpo que têm uma regeneração muito rápida. Intestino, a cada 3 dias, troca 100% das células do intestino. Outras células vai tudo morrer, vai tudo renascer e vai tudo ter que ser sustentado. Então, tem um processo aí dinâmico de regeneração, claro que ele precisa de energia para acontecer. Então, não dá para dizer, não, então vamos só tomar agora um shake com os minerais e está tudo resolvido. Não tá. Porque a comida não é um pacote de nutrientes. A comida tem um contexto, as fibras, a interação dos nutrientes da comida com as fibras, com o teor de água, com o teor de bactérias que tem ali dentro, teor de enzimas, quanto aquilo trouxe do solo, quanto aquilo trouxe de Uhum. chuva, quanto aquilo trouxe de luz do sol. Então, toda essa interação dentro da matriz alimentar tem um componente ali energético que a gente não tem como reproduzir. A vida, a vitalidade do alimento, a gente não tem como reproduzir em laboratório. E isso tem um impacto na nossa saúde. Então, o carro explica uma parte essa questão do compartimento onde cabe o combustível e que para fazer energia vai ter que continuar, né? Mas a gente é muito mais sofisticado nesse sentido da subjetividade mesmo. Sim, muito bom. Você estava falando e me veio uma outra questão. Como medical coach, de vez em quando eu tenho me deparado também com a questão da alimentação mesmo. As pessoas me trazem assim suas dores com relação à obesidade, com relação ao drama de outras pessoas com falta de vontade de comer, que vem até de quadros ansiosos ou quadros depressivos, enfim, nesse contexto todo. E eu queria te perguntar assim,
por que é tão sofrido para as pessoas entenderem essa relação com o alimento? Eu queria que você falasse um pouco disso, pode ser? Pode. É sofrido mesmo. Também eu brinco, né, que eu sou escutadeira, cozinheira, educadora e jardineira, porque eu passo uma parte do dia escutando a história das pessoas, né, e é sofrido mesmo. Eu acho que assim, porque a alimentação vem recheada também, com a cultura, com as experiências Uhum. que a pessoa teve ao longo da vida. É uma prática muito cotidiana, a gente come 2, 3 vezes por dia e o entorno dessa alimentação tem uma série de situações. Se teve falta de alimento, se teve sobra, se tinha competição com o irmão, se a mãe não gostava de cozinhar, se a avó fazia um bolo gostoso, tudo isso tem relação. E tem uma questão que é química. Comida é química, bate na língua, a língua percebe, manda para o cérebro processa aquela informação como prazer ou desprazer. E tem um mecanismo assim que é bem interessante, que é assim, a gente tem necessidades humanas básicas de sobrevivência, emocionais, de segurança, de expressão da afetividade, de toque, é uma necessidade humana básica de sobrevivência, não é um supérfluo, de expressar a criatividade, de ser compreendido, de ter participação e conexão. Tem uma série de necessidades lá no nosso íntimo que fazem a nossa energia vibrar. A energia fica ali com uma sensação de preciso disso, está faltando, preciso disso. O que a nossa mente faz? Gera um desejo, que é uma forma dela exteriorizar essa necessidade. Então, ela fala, quando eu obtiver algo, eu vou, então, estabilizar minha energia e vou ficar feliz. A gente tem essa ilusão de que algo que vem de fora vai estabilizar o mundo interno. E a gente vai gerando desejos ao longo da vida, da ordem prática da sobrevivência, da ordem da saúde, da estética, da ordem da afetividade romântica, ou família, amigos, tal, da ordem profissional e financeira, enfim. E na medida que esses desejos não são atendidos, essa aflição se amplifica. Porque, poxa, eu queria um negócio, aí eu gerei um desejo, aí eu fui lá buscar o negócio, eu não concretizei. Isso gera, eu brinco com a batata quente, né? Essa aflição que fica, essa energia borbulhante. Isso gera estresse, frustração, ansiedade, medo e etc. E aí a gente tem um recurso impulsivo que é comer para compensar. Na medida que a energia balança, flutua, a gente fica leve, sem ter onde se segurar. Meu Deus, a vida é instável, é impermanente, eu não tenho segurança em nada, um dia eu vou morrer, não consegui, não cheguei lá. A gente tem o impulso de buscar algo de fora que pacifique essa aflição, que vai deixando a gente, na linguagem do Ayurveda, mais vata, mais leve, mais aéreo, mas sem ter onde se segurar. E aí comer é óbvio. Por quê? Porque funciona. Você come, fica feliz na hora. Comer um chocolate, fica feliz na hora, é instantâneo. Só que não fica feliz. Você tem uma dose de prazer momentânea que alivia aquela aflição naquele momento. E aí, passa por 5 minutos a aflição. Dá uma sensação de peso, dá uma sensação de aterramento, dá uma sensação de preenchimento, traz um prazer que deixa a gente meio entorpecido das outras coisas. Mas passa meia hora, aquela aflição volta, porque aquela aflição sempre esteve lá. Então, a gente toma refúgio na comida como um elemento externo que vai trazer uma aquietação interna. Isso é um mecanismo muito comum. Tem pessoas que bebem, tem pessoas que compram, tem pessoas que viciam em atividade física, tem pessoas que viciam em sexo. A pessoa pode tomar esse refúgio em outro objeto externo, tentando aliviar internamente. Mas essa é a base da relação de comer ansiedade, comer medo, comer raiva, comer frustração, comer carência, comer a pandemia, comer o sutil que a gente não consegue lidar, porque é muito difícil olhar para esse mundo interno. A gente não tem nem vocabulário para definir as nossas emoções. No Ocidente, a gente não tem nem sequer vocabulário, né? Então, tem uma parte das pessoas que sofre porque come errado, porque come, na verdade, está tentando comer para compensar emoções, e fome da alma, a comida não vai conseguir aplacar. Tem uma outra questão, que é a deturpação do paladar, porque com a invenção da industrialização do alimento, o sabor ficou uma coisa totalmente antinatural, a quantidade de sal, de açúcar, de gordura que é adicionada nos produtos alimentícios ou nos deliveries, ela eleva a nossa percepção do que é gostoso para um patamar que é antinatural. Então eu brinco assim, se der um pacote de Doritos para uma criança, nunca mais ela vai comer pera, porque pera não tem gosto de nada perto de um pacote de Doritos. Ela perde a sensação e a apreciação pelo que é natural. Como quando a gente usa perfumes franceses, e você fala, não, usa aqui um óleo essencial. Não tem graça
nenhuma um óleo essencial perto de um perfume francês, porque a intensidade daquele aroma não dá para competir. Então, a pessoa aprende que o que é gostoso é leite com Nescau, que tem, sei lá, 70% de açúcar. Quando eu era criança, tinha alguma coisa de chocolate no Nescau, agora é quase açúcar puro. Ela entende que salgado é a batata frita no pacote, que ela acha que é sequinha, que não tem quase gordura. Então, a percepção do que é gostoso fica totalmente alterada. Então, a pessoa fala, eu não gosto de brócolis, eu quero pizza. Eu gosto de pizza, eu amo queijo, não tiro o meu queijo. E ela faz uma relação de apego com aquele sabor que é um sabor estranho para o nosso corpo, né? E aí tem a outra banda, uma minoria, né, uma outra banda pequena das pessoas que não têm apetite. Então, não tem fome e ela acha um saco parar para comer, porque ela tem um monte de coisa mais importante para fazer na vida e comer é muito chato. Tem que parar, tem que pensar, tem que comprar, tem que estocar. Agora esse inferno, tem que lavar tudo que chega do mercado e guardar lavado em casa. Então, comer é muito trabalhoso, sempre foi. Quando a gente caçava era muito trabalhoso, agora que tem que fazer é muito trabalhoso, quando tem que sair para trabalhar é trabalhoso, quando tem que trabalhar em home office é trabalhoso. Se a fome não fosse um instinto muito forte, a gente não ia comer, porque dá trabalho. Então, a fome é um jeito que a natureza deu de fazer a gente ter que parar para se reabastecer, senão a gente ia seguir. Mas tem gente que não tem fome. Então a pessoa fala, para que eu tenho que parar para comer? Se nem fome eu tenho. Se eu tenho que trabalhar, se eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que, sei lá, ou tá deslumbrada com a vida ou tá amedrontada com a vida, preocupada. Mas é um número menor de pacientes, mas a pessoa também sofre, porque aquilo vira um estorvo na vida dela. Então, a gente pode sofrer em relação à alimentação por várias razões, né? Mas tudo isso é uma desconexão dessa noção de que comer não é um supérfluo nem um estorvo, faz parte da nossa natureza humana. Negar isso é negar a nossa natureza humana. Isso que o americano faz, toma um café da manhã gigante e não almoça, come qualquer coisa porque tem que trabalhar, é mais importante, só vai comer de noite, negligencia o ritmo circadiano, é negar a humanidade. Olha o que aconteceu com o estado nutricional deles. O resultado é trágico, é uma tragédia. 1 em cada 3 crianças nos Estados Unidos vai ter diabetes. É uma sentença de morte, né? Então, é uma desconexão da nossa natureza, de como funciona o nosso ser macaquinho, o nosso ser animal, a nossa base como animal. Aí, quando a gente atende a nossa base como animal, a gente pode começar a pensar em trabalhar. Mas dormir, comer e fazer cocô são inegociáveis, gente. Não pode... E o que as pessoas fazem? Enche a agenda de atividade e, se der tempo, eu vou ao banheiro, se der tempo, eu durmo, se der tempo, eu como. Não tem perigo de dar certo, vai adoecer, é só uma questão de tempo. Se não dormir, não for ao banheiro e não comer direito, é problema na certa, porque você está negando a sua humanidade. E aí tem um grupo menor de pessoas que conseguem comer e ter uma relação saudável com a comida, né? Mas tem muitas pessoas que têm essa gama assim, ampla de sofrimentos. Nossa, muito bom. Então, me explica um pouco o que é a nutrição funcional. A nutrição funcional é uma ampliação da visão inicial da nutrição, que era muito quantitativa, né? Quantas calorias, quantos gramas de proteína, quantos gramas de vitamina C, miligramas, enfim. E aí depois a gente foi percebendo que as calorias existem, essa matemática existe, mas no entorno dessa matemática tem outros componentes que são tão importantes quanto a quantidade ou mais, às vezes. Teor de fibras, se o alimento é orgânico, está na estação, ou se foi cultivado fora da estação, ou se foi cultivado com fertilizante químico, ou se tem agrotóxico, se ele está velho, né, passado, se ele é da cultura, né, ou se é uma coisa importada que ficou viajando num navio e chega aqui sem vitalidade nenhuma, se as pessoas estão adaptadas a comer aquilo, porque de repente é um alimento saudável, mas você vai introduzir um alimento saudável numa cultura que não tem uma boa aceitação para ele, né? Por exemplo, é o caso dos japoneses. 100% dos japoneses têm intolerância à lactose. Não é da cultura do japonês beber leite de vaca, não tem espaço para eles criarem vaca. Então não é da história evolutiva do japonês ter leite de vaca. Então 100% tem intolerância à lactose. Não é para eles tomarem leite de vaca mesmo. E o que foi se descobrindo são os fitoquímicos dos alimentos, que é a parte farmacológica da planta. A comida é planta, e a planta é um ser vivo, e a planta tem uma imunidade. Então, uma parte do sistema imune secundário da planta se expressa nesses pigmentos, que é o vermelho do tomate, o amarelo da laranja, o laranja da cenoura, o vermelho da uva, o preto do feijão, o vermelho de um feijão vermelho. Todas essas cores indicam que ali na planta tem um pigmento que é farmacológico.
Uhum. Aquilo é da imunidade da planta. E que quando a gente ingere, essas substâncias vêm trabalhar dentro da gente como imunidade acessória. Hum. Elas são essenciais, nosso corpo não produz, a gente tem que obter, e só vai obter dos alimentos vegetais. Então, é um turbo, é um adicional plus de imunidade que a gente só tem quando come. E aí tem as enzimas também do alimento, as fibras, diferentes tipos de fibras que são fermentadas de formas diferentes dentro do intestino, alimentando a nossa microbiota intestinal, que sustenta o nosso equilíbrio metabólico. Então, foi-se entendendo que o alimento era mais do que só um combustível. Ele também faz essa manutenção dos tecidos, faz com que essa renovação seja bem feita, e com isso as células durem mais, fiquem em melhor estado por mais tempo. Então, você vai ter pigmentos que não vão deixar o colesterol oxidar dentro do corpo. Tem pigmentos que são anti-inflamatórios, tem pigmentos que são bactericidas, que vão manter a microbiota limpa. Cada um tem sua função. Tem pigmentos que são ótimos para a visão, são antioxidantes para os olhos. Tem outros que são ótimos para a pele. Então, determinadas fibras, beta-glucana da aveia é ótima para a saúde cardiovascular, resveratrol da uva, ótimo para a saúde cardiovascular. A beterraba tem elementos que fazem um relaxamento das veias e artérias, ótimas para o coração, ótimas para esportistas. Então, foi se fazendo foram descobrindo quais são os elementos do alimento que são bons para a saúde. Uhum. Além da sua função básica de carboidrato, proteínas, gordura, energia e calorias, né? Aquilo é básico. Mas, além daquilo, tem muito mais coisa. E a gente sabe muito pouco disso, mas o pouco que a gente sabe já dá esse indício de que, putz, o alimento de fato é um remédio. Uhum. Então, dentro do Ayurveda, a nutrição sempre foi funcional. Sempre disse que toda doença começa numa digestão desequilibrada e toda cura começa no reequilíbrio do sistema digestivo, né? E na nutrição convencional, isso ficou assim mais específico nessa, não sei se dá para dizer que é uma vertente, mas nessa ampliação como uma nutrição funcional. Ok. Bom, eu acho que de alguma forma você já acabou falando disso, quer dizer, a partir do momento dessa nutrição funcional, como isso impacta na longevidade, na manutenção da saúde? Quer dizer, a manutenção da saúde você já falou, mas eu acho que é na questão, na preservação dessa saúde e na longevidade, eu queria que você me explicasse um pouco. A longevidade tem alguns aspectos genéticos, né? Uhum. Mas eu brinco assim, uma das grandes surpresas do projeto Genoma, que mapeou os genes humanos, tinha-se uma expectativa de que ao mapear os genes, estava tudo resolvido, a gente ia mexer nos genes e ia curar todas as doenças. E aí uma surpresa dos resultados do projeto é que a epigenética é mais importante que a genética. A epigenética é o estilo de vida. É como os seus genes respondem aos estímulos que eles receberam. Então, esses estímulos podem silenciar genes ruins e podem acordar, despertar genes ruins ou positivos. Enfim, se o estilo de vida é bom, ele vai estimular genes positivos. Se ele for ruim, ele vai acordar genes, despertar genes negativos. Então, a genética conta, mas a gente pode manejar essa genética. E aí, para a gente ter longevidade, a gente precisa olhar para a nutrição de uma forma muito ampla. Não só o que a gente come, mas como a gente come, por que a gente come, e em que ritmo a gente come. Então, em relação ao alimento mesmo, sólido e líquido, né? Eu estou comendo raiva ou eu estou comendo comida porque eu estou com fome? Eu estou comendo com pressa e não mastigando, ou eu estou sentado numa posição confortável e mastigando o suficiente o meu alimento? Eu estou comendo no meio da madrugada ou eu estou comendo num horário adequado para fazer uma boa digestão? Então, em relação ao alimento, a qualidade dele, como, porquê, em que ritmo é importante. Mas a gente precisa olhar todo o resto, do que a gente se nutre. Que tipo de informação, que tipo de companhias, que tipo de cultura, que tipo de atividade a gente desenvolve, atividade física, como é que é o nosso sono, como é que é a nossa fé, como é que a gente cultiva uma mente que tenha vontade de ter longevidade, uma mente para quem a vida vale a pena ser Uhum. vivida com plenitude, sabe? Uma vida que vale a pena, que a gente vai chegar no fim e vai dizer, tá bom, fiz minha parte, e vai seguir tranquilo, sabe? Então, essa nutrição, assim, tudo que a gente captar do ambiente é nutrição. Tudo que os sentidos captarem é nutrição. E vai ter impacto nesse conjunto, né? Se a vida vale a pena, se eu tenho fé, se as pessoas superam doenças gravíssimas para viver, porque tem fome de viver. Se a vida não vale a pena, se a pessoa não vê sentido, se ela não vê por que ela está fazendo isso, é melhor que a vida seja breve mesmo. Uhum.
Ou maus hábitos, a pessoa é super sedentária, nunca fez uma atividade física, então ela vai envelhecendo, vai perdendo tônus, vai perdendo vitalidade, o corpo vai ficando mais difícil, um corpo ser mais longevo se ele não foi estimulado para ter disposição, né? Aí tem meia dúzia, que são aquelas pessoas, você sempre tem alguém que fala, não, mas eu tenho um tio que morreu com 101 anos e bebia todo dia uma cachaçinha, não sei o que, não sei o que. É a exceção da regra, né? A maioria das pessoas que tem maus hábitos acaba morrendo antes. E é como qualquer equipamento. É como o nosso carro. Só que o carro, quando a gente compra o carro, o automóvel, a gente pode trocar o carro. Depois de X anos você troca, porque ele fica velho. Esse corpo não vai poder trocar, vai ter que ir com ele até o final. Então, é assim, qualquer equipamento que seja usado na rotação máxima, com um combustível de má qualidade e sem manutenção, ele vai acabar antes. Faz isso com o seu carro. Faz isso com qualquer equipamento doméstico, né? Ele vai acabar antes. E o nosso corpo é igual. Se ele não for cuidado, não for poupado, se ele ficar sendo superutilizado sem descanso, por exemplo, aí ele acaba antes. Mesmo, às vezes, em condições extremas, por exemplo, atletas de competição, pessoas que fazem esforços muito intensos, tipo Ironman, corredores. Você olha, as pessoas às vezes estão envelhecidas, porque elas estão fazendo esporte, mas estão fazendo um excesso e não fazem o descanso adequado. E a antioxidação adequada, que é essa função da nutrição funcional, que é neutralizar os agentes envelhecedores que o funcionamento normal gera. Então, a gente vai envelhecer e vai morrer, é inexorável. A gente respirou, está produzindo radicais livres, que são células instáveis que envelhecem o corpo. Então, por isso a gente envelhece e morre, é natural do nosso processo. Respirou, se mexeu, produz radicais livres. Mas esses fitoquímicos das plantas neutralizam esses radicais livres. Você respirar com plenitude, fazer trocas gasosas adequadas, esvaziar o pulmão, encher o pulmão e respirar um ar limpo, neutraliza radicais livres, faz uma alcalinização do corpo, mantém esse equilíbrio ácido-básico. Então, tudo isso rejuvenesce. Agora, quando a pessoa faz um excesso de atividade física e não cuida do descanso e da limpeza desse resíduo de um uso exagerado, daqui a pouco está operando o joelho, a cirurgia, está com câncer de pele, porque correu na praia não sei quantos anos e nunca se protegeu. Tá. Vai dar um problema, da inflamação intestinal. Você fala, pô, mas a pessoa era saudável, fazia esporte, mas era um excesso. Então, a gente tem que achar um equilíbrio, assim, né, de quanto gasta e quanto repõe, né? E uma hora a gente vai morrer, é finito mesmo, né? Mas a gente pode ter senescência com vitalidade, ficar velhinho e ficar bem, e uma hora, ok, os tecidos vão falhando, né? É isso aí, é a ordem natural das coisas. Mas a gente pode... Parece que é normal as pessoas chegarem aos 80 anos tomando 8 comprimidos por dia. Tem pressão alta, tem diabetes, tem glaucoma, é normal porque é idoso. Não, não é normal não, gente. Não dá pra gente aceitar isso como normal, né? É comum, mas não é para ser assim. É. Essa coisa de muito comprimido realmente assusta, né? Quando a gente olha assim, aquela quantidade de comprimido, isso é para isso, isso é para isso. Porque eu fico pensando assim, e a combinação desses comprimidos? Porque assim, cada um desses comprimidos tem um efeito colateral. Agora, e eles combinados, que efeito colateral tem? Eu sempre penso isso. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Doutora, na tua especialidade tem plant-based diet. Então, qual é a importância do vegetarianismo? É assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que uma alimentação predominantemente vegetariana, ela é mais favorável para a saúde mesmo, em vários aspectos. Especialmente para as doenças que mais matam no mundo hoje. Doenças cardiovasculares, para obesidade e suas decorrências, tipo diabetes, para pressão alta, para infartos e AVCs, doenças isquêmicas. Essas doenças que têm relação com inflamação e oxidação do corpo, né? Vários tipos de câncer, todos os estudos, assim, todos, né? Mas hoje tem um corpo muito robusto de estudos mostrando os benefícios de uma dieta plant-based bem planejada, né? E qual é a diferença de dizer que é vegetariano para dizer que é whole food plant-based? Por que a gente trocou esse termo mais recentemente? Porque quando eu fiquei vegetariana em 2006, não tinha nenhum produto vegetariano para comprar no mercado. O que tinha? Frutas, legumes e verduras, feijão, arroz, cereal, ok, mas não tinha bolacha,
macarrão instantâneo, hambúrguer, shakes, não tinha nada disso. Então, se você era vegetariano, você obrigatoriamente ia comer comida natural, caseira. Tinha meia dúzia de restaurantes natureba, a maioria eram até aquela linha japonesa, macrobióticos. Tinha meia dúzia de vegetarianos, assim, que você ia comer invariavelmente, ia ter arroz, feijão, carne de soja e uma salada. Era o que tinha, né? Hoje, há alguns anos, a indústria de alimentos veganos vem introduzindo no mercado produtos alimentícios industrializados veganos, que não tem nada de saudável, a maioria, né? Tem alguns que são bons, mas é uma minoria, e que vão atrapalhar a saúde tanto quanto comer com carne. Mas quando você come arroz, feijão, legumes, salada, fruta e tal, na maior parte do tempo, isso é muito benéfico para a saúde, porque você tem menos inflamação, você tem um melhor funcionamento intestinal, você tem um sangue menos viscoso, você tem mais fatores antioxidantes, enfim, por uma série de fatores, a gente inflama menos. E normalmente o peso é menor, o IMC é menor, porque é um teor de gordura, de açúcar menor, né? Você come mais volume e tem menos calorias e menos concentração de gordura e de açúcar. Então, naturalmente, a pessoa acaba emagrecendo um pouco. O corpo fica mais ágil, né? Então, quem pratica yoga e começa a ficar vegetariano sente que o corpo fica mais leve, fica mais ágil, para quem vai fazer atividade física e tal. Então, é uma alimentação que ela é saudável, prazerosa e ética. Então, é mais saudável, inegavelmente, hoje a gente consegue provar isso, dezenas, centenas de estudos científicos. Ela pode ser muito prazerosa, quando a gente resgata esse limiar de percepção do que é saboroso para o que é natural, ela pode ser muito gostosa. E no caso do Ayurveda, por exemplo, que a gente usa muitas especiarias, tanto para comida doce quanto para salgada, fica tudo muito intenso, muito saboroso, mas de um jeito saudável, né? Uhum. E é uma alimentação mais ética. A gente está num ponto aí de consumo do planeta, a gente está destruindo o planeta. E o planeta não precisa da gente. Uma hora ele vai cuspir a gente para fora, ele segue a história dele. Né? Não é o planeta que vai acabar, é a humanidade que está se autodestruindo. Diz que é a sexta extinção em massa voluntária, o ser humano se destruindo. Porque para a gente cultivar, somos 7 bilhões de pessoas. Para a gente cultivar carne para 7 bilhões de pessoas comerem todos os dias, não cabe no planeta. A gente tem hoje 3 bilhões de pessoas no planeta passando fome, abaixo, né, situação de insegurança alimentar. A ONU fala assim, 800 e tantos milhões na pobreza absoluta, mas são pessoas que vivem com menos de $2 por dia, eu acho. Mas tem mais 2 bilhões que também não estão comendo o suficiente. Elas não estão lá na miséria absoluta, mas estão na insegurança alimentar. Então, já tem 3 bilhões de pessoas que não comem carne, leite e tal, porque é muito caro, elas não têm acesso. A outra banda, metade do planeta que come, a maior parte está adoecida de excesso de alimentação. E o que acontece? A gente tem hoje, por exemplo, 70 bilhões de aves, de frangos no planeta. Esses 70 bilhões de animais estão fazendo xixi e cocô em algum lugar. Para onde vai isso? Não tem porta dos fundos, vai para a terra, vai para a água. Então, assim, o que tem de gado, o que tem de porco, o que tem de frango, em lugares confinados, porque daí para ter produtividade você tem que confinar os animais para eles crescerem rápido, então você dá uma ração, você dá lá um superalimento para eles crescerem rápido para poder abater. Você tem que desmatar para criar esses espaços. Você tem que cultivar esses animais e eles têm excrementos o tempo todo, flatulência, eructação, fezes e urina. Você tem que alimentar esses animais, então você tem que desmatar para produzir soja, milho, grãos para alimentar esses animais. E aí depois você tem que abater os animais para servir a população. Então, a recomendação da OMS é uma redução do consumo de alimentos de origem animal. Então, para quem ainda quer ser onívoro, a recomendação é 80 gramas de carne por dia, um pedacinho de tamanho da palma da mão, assim, de 80 a 100 gramas, né? Mas se 7 bilhões de pessoas tiverem que comer 100 gramas de carne todo dia, não cabe. Essa conta não fecha. Então, e mesmo os peixes, a pesca em larga escala para atender essa demanda da população mundial vai predando os oceanos. Né? É diferente aqui, por exemplo, eu moro em Florianópolis, tem os pescadores que moram ali na praia há 70 anos, tem o barquinho dele, vai lá jogar a tarrafinha dele e pesca, é uma coisa. Outra coisa é um navio gigantesco que joga aquelas redes gigantes, cata tudo que está lá embaixo e despeja, metade daquilo vai para o lixo, porque não serve, porque eles vão selecionando e tal, e depois leva o restante, né? Então, a forma de cultivo é predatória para os animais e para o planeta para sustentar uma parcela pequena da população. E os sistemas de cultivo são adoecedores para os animais. E aí o que acontece? Todas as grandes pandemias, inclusive o Covid, nasceram de confinamento de animais.
Todas, todas. Tem um documentário que é o Vegan, todo ano eles fazem, Vegan 2019, Vegan 2020, vê o de 2020, que eles vão falar do Covid e tal. Eles vão elencando, todas elas estão, H1N1, a doença da vaca louca, nananã. Você confina os animais, eles trazem doenças do ambiente silvestre, e aí naquele confinamento que é estressante e adoecedor, eles vão desenvolvendo vírus mais potentes, e a gente come esse negócio e pega essas doenças. O Covid começou no mercado de Wuhan, na China, que continua aberto, funcionando como se nada tivesse acontecido. Então, assim, em termos ambientais, se a pessoa estiver minimamente conectada com o que está acontecendo ambientalmente no planeta, não dá para comer nenhuma carne, nenhum leite, nenhum queijo nunca, porque você está comendo o planeta. Em termos de saúde, você até poderia comer de vez em quando, porque a saúde vai lidar com isso de vez em quando, né? Mas se a gente pensa que a gente está nessa situação absurda do Covid há mais de um ano confinados por causa de uma doença que veio de um mercado de carnes, você pensa em, a saúde, eu não morreria de infarto se eu comer um bife, sei lá, a cada 2 meses. Não, mas você morre de Covid. Então é um sistema que a conta não fecha. E fora a ética com os animais, né? Então você vai ter que tirar uma vida para manter a sua sem necessidade. Eu acho que eu realmente acredito na linha antropológica que diz que a gente se desenvolveu porque a gente comeu carne, o cérebro cresceu porque a gente comeu carne cozida. O cozimento da carne é um elemento fundamental no desenvolvimento do cérebro humano. Então, eu acho que a gente precisou ser onívoro e comer carne até muito pouco tempo para que o cérebro chegasse nesse nível de sofisticação que ele está. Mas agora a gente já está numa situação que a gente não precisa mais sobreviver, a gente já tem recurso para evoluir. A gente já sabe o que tem que fazer para evoluir. Quer dizer, tem 3 bilhões de pessoas passando fome no planeta por ganância, por má distribuição de renda. Não é porque não tem recurso para todo mundo. Está mal distribuído. Então, a humanidade inteira já poderia estar numa boa, evoluindo espiritualmente, e não mais correndo atrás do rabo para manter necessidades básicas de sobrevivência, a minha cerquinha com a sua cerquinha. A gente poderia gerar um sistema diferente em que coubesse todo mundo, inclusive os animais. Então, a gente já pode evoluir e ser feliz, e a gente só não faz isso porque a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso rosto, e fica ali rodando atrás do nosso rabo, né? Mas é o nosso karma coletivo, né? Vai saber por que a gente está nessa situação. Tem um conjunto infinito de causas e condições por trás. Agora, quem pode fazer essa escolha, está consciente, pode fazer essa escolha, eu recomendo. É a escolha da minha vida, né? Por exemplo, claro, cada um tem a sua escolha, cada um tem o seu tempo, cada um vai fazer a escolha para a sua vida que for possível, né? Mas, por exemplo, se dependesse das minhas escolhas, Marise, não teria tráfico de drogas no mundo, não uso nenhum tipo de droga. Então, se todas as pessoas que estão ouvindo a gente amanhã resolvessem não consumir mais nenhum tipo de droga, acabou o tráfico. Não precisa do exército, não precisa fechar a fronteira, não precisa matar ninguém, não precisa nada. Acabaria assim. No meu planeta ideal não tem refrigerante, porque eu não tomo refrigerante. Então, a obesidade das crianças já diminui muito se tirar o refrigerante deles. Sabe, assim? Então, no meu planeta não se desmata mais nenhuma árvore para plantar soja, para produzir carne. Então, essas escolhas elas têm um impacto muito grande no coletivo. Se mais pessoas começarem a ter essa noção, o coletivo vai ficando melhor. Doutora, eu queria só te falar uma coisa. Eu convidei você e eu não tinha noção que a gente ia entrar nessa questão filosófica tão importante e tão necessária. E obrigada por trazer isso. Muito obrigada, porque eu acho que a gente precisa discutir isso, sim. Obrigada. Desculpa te cortar. Imagina, eu que agradeço. Mas Ter você o estava espaço para falando. falar disso. Porque há pouco tempo atrás as pessoas não tinham interesse de falar disso. Agora existe esse interesse, né? Eu ia fechar o que eu estava dizendo assim com uma pergunta que eu não vou lembrar mais quem foi o autor que fez, mas ele pergunta assim: por que será que a gente faz escolhas que individualmente vão ser boas para a gente, mas que coletivamente são tão ruins? Então a gente tem vivido no capitalismo essa coisa do eu quero, eu faço, onde estão as minhas cercas, o que é meu, qual é a minha posse, quanto mais eu posso ter, que rendimento, né? E eu quero a minha aposentadoria, eu quero a minha segurança. Ok, mas às custas de pisotear no restante que está em volta. Não tem como ser feliz, a gente não é uma ilha, não tem como ser feliz se todo mundo em volta está sofrendo. É esse caso agora, eu falo, minha família está tudo bem em relação ao Covid, está tudo certo, mas no entorno as pessoas estão desfaceladas. Não tem como a gente ficar trancado em casa e não deixa entrar ninguém. A gente precisa sair para ajudar. Então, é esse olhar um pouco mais coletivo, assim, é essa noção da humanidade partilhada.
A gente entender que a gente é parte de um conjunto e que se não formos juntos, não vai ninguém. Então, o vegetarianismo ele traz essa bandeira. Uhum. Embora recentemente o que está acontecendo é que a indústria se apropriou dessa bandeira para produzir produtos maléficos para a saúde com a bandeira de vegetarianos, às vezes orgânicos. E aí, quando você vai ver o produto é uma bomba. Eu estou muito chateada com esse movimento desse mercado vegano produzindo comida de má qualidade, sujando essa bandeira vegana que é tão necessária e tão bonita, né? E que pode levar a gente para um futuro mais justo, mais decente, mais possível, porque o futuro para onde a gente está caminhando ele não é possível para nós. Uma coisa que você traz, e realmente assim, eu senti muito desde que eu virei vegana, né? Assim, eu já tinha um histórico de vegetarianismo, mas me tornar vegana, que a diferença seria que eu deixei de comer qualquer qualquer alimento que tenha origem animal, né? O que acabou acontecendo é que eu realmente percebi em mim a não inflamação durante um ano, né? Isso, assim, é impressionante realmente, né? Como isso, quer dizer, o que mostrou foram exames de sangue, né? Assim, fica muito claro isso. Então, realmente é muito interessante. E eu fiquei bastante curiosa nas tuas especialidades, o que é crononutrição? É no tempo, é isso? Como é que é isso? Crononutrição é uma abordagem que já faz parte do Ayurveda e que agora a ciência, depois desses avanços da genética também, dos desdobramentos do projeto Genoma, a ciência vem comprovando que assim, os nossos genes respondem aos estímulos do ambiente, de luz e de escuro, de quente, de frio. Então, tudo que está acontecendo na natureza lá fora, então agora entrou o outono, os dias são menores, as noites são mais longas, o clima é mais fresco, tem mais vento, é mais seco. Todos esses atributos da natureza interferem nos nossos genes. Então, assim, nós fomos feitos para ser diurnos, o ser humano. Então, quando a gente está para acordar de manhã, o corpo começa a produzir cortisol, por exemplo, cortisol, adrenalina, noradrenalina, hormônios do estresse, numa medida que você fica desperta para ir para o dia, né? Acordou, a luz bate na retina, é um sinal para o cérebro dizer, olha, produz aí esse monte de coisa que a gente vai acordar. E quando acaba a luz do sol, a gente vai produzir melatonina, vai converter serotonina em melatonina, que é um hormônio para dormir, porque a gente quer dormir de noite para se regenerar para o dia seguinte. Então, esses estímulos do claro e escuro, todos esses atributos do externo têm impactos no nosso corpo. Então, tem horários do dia que são mais favoráveis para comer do que outros. É mais favorável para comer ao meio-dia do que meia-noite. Você vai digerir mal se comer meia-noite, vai digerir melhor se for meio-dia. Tem horários do dia que são mais eficientes para fazer atividade física, tem horários do dia que são mais propícios para meditar, tem horários do dia que são mais propícios para ter comunicação, tem horários do dia que são mais propícios para ter introspecção. Então, é essa relação do tempo com a biologia. Então, é a Uhum, cronobiologia, né? E tá. entender que a gente faz parte de uma engrenagem que tem um ritmo. E o Uhum. nosso ritmo acompanha esse ritmo. E toda vez que a gente quebrar esse ritmo, a gente vai ter prejuízos biológicos. Então, quem trabalha com inversão de turno, enfermeira que trabalha à noite, piloto de avião, segurança, o nosso corpo se adapta, porque o nosso cérebro é muito inteligente, a gente se adapta. Mas isso tem um preço. Esse preço é o envelhecimento precoce das células, é mais inflamação, desregulação da sensação da fome. Então, é muito comum as pessoas que invertem turno ficarem com sobrepeso. Muito comum. Porque de madrugada o que você vai comer no plantão é pizza, não é quiabo. E porque há uma desregulagem da relação da glicose com a insulina, há uma desregulagem da percepção da saciedade. Então, você naturalmente come mais. Quando comer, mesmo que você coma saudável, você come mais sem perceber, por exemplo. Então, por isso que eu falei, falei lá atrás da nutrição, a gente precisa saber o que comer, como, por quê, em que ritmo. Um ritmo errado desequilibra a nossa biologia. Então, tem horários do dia, a microbiota do intestino funciona diferente dependendo do horário do dia. Tem horários que tem cepas mais ativas, tem outros horários que tem cepas menos ativas. Então, ou em regiões que vão ficar mais ativas dependendo do horário do dia. É muito louco. Agora, a ciência comprovou que agora os estudos científicos estão mostrando isso, né?
Uhum. E que a Ayurveda já falava, o yoga já falava disso há 3.000 anos atrás. A gente tem que seguir um ritmo. Por que que acorda cedo, medita de manhã cedo, faz yoga, faz a higiene, e depois tem um período de trabalho, depois para almoçar, a refeição mais importante do dia é o almoço e tal. Que está seguindo essa ordem do dia. E quebrar esse ritmo traz prejuízo. Muito bom. É engraçado como essa cultura milenar já trazia esses conhecimentos, né? Como o Oriente já tinha esses conhecimentos e houve tanta resistência para escutar, né? Durante tanto tempo, né? É porque a gente ficou com essa sensação que a ciência é tudo, né? A gente só pode acreditar no que a ciência comprova. E a ciência é super válida, né? A gente não vai invalidar a ciência, mas ela é super jovem e ela é muito limitada. A ciência vê o que a ciência vê, o que o cientista está olhando. Então, são recortes, a ciência fica procurando realidades absolutas. Num mundo que é absolutamente subjetivo. A física quântica vai detonando a ciência, vai provando que não existe verdades absolutas. Tudo é relativo. Tudo é em relação ao observador. Então, quando o cientista entra num artigo científico, ele tem uma hipótese, essa hipótese é uma limitação da visão. Ele vai trabalhar, aí ele vai tentar reproduzir, vai dizer, não, se tiver essas causas e condições, o resultado vai ser aquele. Mas é muito difícil reproduzir causas e condições. Como você falou, por exemplo, se um idoso toma 8 tipos de remédios diferentes, como é que é a interação desses 8 remédios no corpo Uhum, dele? uhum. Se ele tiver um irmão gêmeo e tomar os mesmos remédios, vai reagir diferente do irmão gêmeo. É outro corpo. Então, não tem uma realidade absoluta. A gente tem tendências que a gente consegue mapear, né? E a gente, como era o que a gente tinha no Ocidente, essa matemática, essa ciência, fica essa coisa, não, só vale o que é científico. E aí fica uma negação de coisas que são reais, né? Então, eu lembro que uma época eu vi, tinham 2 autores que escreveram um livro para provar que yoga não funciona. Então, assim, eu fiquei muito pasma, eu falei, gente, mas funciona há 3.000 anos. Ninguém precisa fazer um artigo científico para dizer que yoga funciona. Agora tem um monte de artigo científico dizendo que funciona. Nunca precisou. Se você praticar um mês de yoga, você está absolutamente convencido de que yoga funciona para um monte de coisa. Se você experimentar yoga, dane-se os artigos científicos. E a pessoa se deu o trabalho de fazer um livro com artigos, com referências, para provar que yoga não funcionava. Era daquele ponto de vista dele, não funcionava. Né? Mas tem outros pontos de vista que, se você experimentar, você vai ver que funciona. Então, é uma negação, às vezes. No budismo, a gente chama isso de avidya, que é a ignorância. Quando a Uhum. gente tem um foco muito estreito, a gente vê uma coisa muito claramente, tem um foco fechado ali, isso é uma verdade, eu estou me limitando e deixando de ver toda uma gama de causas, condições, possibilidades infinitas que está no entorno. E aí a gente fica com um mundo desse tamanhinho. Então, a gente hoje vai ter artigo científico de todo tipo. Artigo Uhum. científico bom feito por gente boa, mas que ainda assim é um recorte limitado. Artigo científico ruim feito por gente boa, mal intencionada. Artigo científico ruim feito por gente boa, bem intencionada e incompetente. Artigo científico bom feito por gente... Você vai encontrar de tudo. Você pode provar qualquer coisa cientificamente hoje em dia. Mas e na realidade? Então eu pego pacientes assim que vêm de anos tomando remédio para baixar o colesterol, por exemplo. Já passou por 3 cardiologistas, já fez um monte, há anos toma estatina. Aí chega para mim e fala, meu colesterol é genético, o médico falou que vou tomar remédio para a vida inteira, não sei o que, não sei o que. Aí eu faço o desafio, né? Fica um mês sem vegano e refaz os exames, vamos ver se é genético. Nunca não baixou um colesterol de um paciente que ficou vegano um mês, nunca. Todas as vezes que eu testei, deu certo. Inclusive pacientes médicos. Então, existe uma histórias contadas pelos artigos, né? E as pessoas acreditam e vão seguindo aquilo como uma realidade. Olha a realidade que está na sua frente. Olha a pessoa que está na sua frente. Né? Muito bom. Bom, Então, o que eu achei mais interessante, que a minha pergunta seria qual a importância de educar as pessoas a criarem hábitos mais saudáveis. Mas, assim, diante de tudo que a gente já conversou, educar aqui é como se fosse assim, a sua pulsação, né? Porque você fala educando, é tão lindo de ver, doutora. Meu Deus do céu, e como é que é essa educação? Como é que ela surge? Da onde ela surge? Ou sempre foi assim? não sei, dizem que eu sou boa nisso, né? Mas eu É. não sei, assim, o nutricionista é um educador, né? Ele não faz outra coisa.
a não ser tentar mostrar para a pessoa possibilidades melhores dentro do contexto dela, para ampliar o contexto dela, né? Para ampliar a visão. Uma parte da mudança, ela vem da educação. Quando você tem a informação, aí você pode, talvez, experimentar uma mudança. Na ignorância, você não vai, para que você vai mudar se você não sabe que aquilo faz mal, né? Uhum. Mas tem uma parte da educação que é cognitiva, que diz respeito à informação mesmo. A pessoa não sabe que ovo é cheio de gordura saturada, que é inflamatório e tal, e um dia ela descobre isso, é uma parte. Mas tem uma parte da educação que não é o cognitivo, é você tocar na motivação do outro, sabe? É acender uma luz que abre uma brecha para novas possibilidades dentro do coração da outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa já sabe. Porque, assim, as revistas já falaram tudo, né? A Veja já fez todas as matérias de nutrição que podia fazer, os documentários agora já falaram de tudo. Em termos técnicos, a informação está aí. Mas a informação precisa virar sabedoria. A pessoa precisa se apropriar dela e conseguir colocar na vida dela, fazer mudanças com aquela informação, mudanças desejáveis para desfechos melhores, né? Isso requer uma certa sabedoria, isso requer motivação. A pessoa tem que dar valor para aquilo. E a gente mexer no valor das outras pessoas é muito difícil, né? Então, a minha tentativa o tempo todo é entender por onde eu entro para despertar alguma coisa. Porque se eu ficar falando das gramas de proteína, a pessoa dorme na minha cara, né? É muito chato falar de quantas gramas de proteína você tem que comer. Tarará. Tem um grupo de pacientes que adora essa abordagem, a maioria não. Mas como que eu faço? Onde é que eu tenho que mexer na pessoa para que ela tenha vontade de fazer, de fato, um esforço para fazer uma mudança, trocar prazeres imediatos por um possível prazer em 90 anos? Uhum. É muito difícil deixar de comer uma coisa gostosa agora, porque eu vou ter um benefício em 90 anos, 70 anos, 50 anos, seja como for, né? É difícil fazer essa troca. Então, o mais difícil é mexer nessa motivação, assim, mas a nutrição é um trabalho basicamente de educação. Assim como a medicina também devia ser. O médico era uma figura importante na sociedade, porque o médico tinha um conhecimento que, puxa, era difícil obter, e eles ensinavam as pessoas a ter uma vida boa, né? Ensinava a lavar a mão, ensinava a ter higiene, ensinava essas coisas. E, de repente, a medicina foi compartimentalizando para tratar, para remediar sintomas. Se você tem uma dor aqui, você toma esse remédio. Se tem um problema ali, você toma aquele remédio. E não para prevenir. Uhum. Então, o objetivo da educação é prevenir e ajustar a rota, né? Mas para mim é muito natural, eu não sei de onde que veio. Muito bom. Mas Muito bom. é o coração. Eu acho que a pergunta seria o que te motiva? E o que te motiva? É descobrir essa porta de entrada, é isso? É essa troca, né? Eu me tornei vegetariana e nutricionista por causa do meu mestre, Thich Nhat Hanh, que é um monge budista vietnamita. E quando ele me mostrou essa perspectiva de que o mundo é amplo, tem espaço para todo mundo merece ser feliz, e o seu estado nutricional é o resultado das suas escolhas, e o estado nutricional é muito mais do que estar gordo ou magro, mas também diz respeito a ser feliz, e ter tônus, ter alegria, ter longevidade, porque a gente não sabe de onde veio, para onde vai, mas enquanto a gente está aqui, a gente pode fazer alguma coisa que pode servir à humanidade de alguma forma produtiva. Esse discurso me encantou imediatamente. Uhum. E eu falei, as pessoas precisam saber disso. Mais gente precisa ler esse cara, mais gente precisa embarcar nessa, né? Então, aquilo foi muito rápido, mexeu na minha motivação, assim, num lugar muito precioso, e aí veio uma vontade de espalhar essa informação. Porque isso foi em, sei lá, 2004, 2005, não tinha tanta informação como tem hoje, né? Uhum. Então, quando eu fui para a Índia estudar Ayurveda, assim, não tinha um livro de Ayurveda traduzido que eu pudesse seguir, um livro de nutrição ayurvédica. Não tem até hoje. O livro que eu gostaria que tivesse nutrição ayurvédica não tem até hoje. E eu falei, não, como é que a gente espalha mais isso? Como é que a gente explica mais isso para as pessoas, né? E aí a minha escolha foi no individual, no consultório, né? Então, assim, esse ano eu atendi menos, mas eu costumo atender uma média de 450, 500 pessoas por ano. Então, se cada profissional de saúde atender 500 pessoas por ano e ensinar alguma coisa que traga uma visão melhor, mais ampla para as pessoas, pronto, a gente vai caminhando para um mundo melhor, né? Então, e a troca é o que me alimenta. Ouvir as histórias, ver a transformação. Tem uns pacientes que sentam na minha frente e falam, eu não acredito em nada do que a pessoa fala, eu não acredito que ela vai fazer nada do que eu falei. Mas eu falo, tá bom, eu faço a minha parte. E vou lá e faço meu discurso e conto. Aí a pessoa volta 3 meses depois, faz tudo.
Então, a gente não sabe o potencial da pessoa. Então, a aposta é que todo mundo tem um potencial de ser feliz, ser pleno, e o resultado não me cabe. Eu planto a semente, eu acendo a luz. O que vem daí não me cabe, mas quando volta e floresceu, está feito o trabalho de uma vida. Uhum. Se uma pessoa viver melhor e curar uma doença e tiver mais alívio do sofrimento dela, porque a gente deu uma orientação e foi certeira, está feito o trabalho de uma vida. Valeu a pena tudo, assim. Então, é ver, eu acho que o que motiva é ver o florescimento das pessoas. Muito bom. Bom, eu adoro escutar, ser consultada, ser paciente, tudo isso eu gosto de fazer com a doutora Marise. Espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar todos os contatos da doutora Marise na descrição aqui dessa entrevista. Doutora Marise, muito, muito, muito obrigada. Foi ótimo filosofar com você mais do que te entrevistar hoje. Eu adorei. Obrigada. Gratidão. Namastê. Namastê. Até Eu que coloquei meu agradeço. Buda hoje, ó, para você. Ah, muito bom, muito bom. A gente está sempre bem acompanhada. É. Eu que agradeço também, é uma alegria poder compartilhar, poder falar, poder fazer parte da vida das pessoas, né? E esse assunto é uma delícia, né? E é necessário e é importante, então a gente precisa espalhar ele por aí. Então, obrigada por estar fazendo esse trabalho de espalhar essas conversas. Obrigada. Beijo para você. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Boa semana.